Tudo bem? Como diz o título do vídeo, hoje eu vou-vos ensinar como ter uma boa reputação na escola e como eu tive faz 5 anos na escola. O que eu quero dizer, sei que eu já passei por bullying, mas o que eu quero dizer, que eu quero dizer com boa reputação é respeito, notas, entre outros. Eu vou explicar melhor. Primeiro, uma coisa que a minha mãe sempre me ensinou, e realmente, tipo, quando eu digo que ela ensinava, era tipo, me sabe, entre aspas, que era ser respeitoso com todas as pessoas que eu conhecia. Eu sei, tirando os colegas, porque os colegas eu não sou respeitosos com eles nem um pouco. Se for, é que assim, o que eu digo é, se fores respeitoso comigo e se me tratares bem, eu vou-te tratar muito bem, como se fosses uma pessoa muito importante para mim. Mas se tu me tratares mal, eu vou-te tratar mal. Eu tenho tentado aplicar, pelo menos muito tempo, tentado também aplicar mais nos professores, porque às vezes fico com raiva e posso responder um pouquinho mal, mas eu tento ao máximo não fazer isso. Mas sempre que a minha mãe me ensinou, desde que eu entrei para o jardim de infância, entrei no primeiro ou quarto ano, naquela outra escola em Mortede, e que entrei nesta escola desde o início, ela sempre me afirmava que eu tenho que ser respeitosa, eu tenho que respeitar os mais velhos, principalmente os funcionários. Porque mesmo que sejam funcionários, eles têm que estar a aguentar lá o tanto tempo que nós, desde manhã às 7 da manhã até às 9 horas naquela escola. Ou seja, bastante tempo. E como ficam muito tempo, eles ficam muito tempo, eles estão ao mesmo tempo, cuidam de nós, eles recebem coisas muito respeitosas. Há alunos que dizem coisas inacreditáveis, também há pessoas que dizem coisas inacreditáveis. Eu também já vi alunos baterem nos funcionários lá. Já aconteceu um problema lá também na escola por causa disso. E praticamente todas as funcionárias lá são muito, muito megas, super simpáticas, são um amor em pessoa. Mesmo algumas, tipo, por fora, são meio, são meio ameaçadoras ou podem me ter um pouco de medo, mas não, realmente, se o conheceres melhor e seres sempre respeitoso desde o início, mas no dia a seguir ou daqui a um mês, não. No primeiro dia, no primeiro dia que tu pisares naquela escola, tu vais ter respeito. O que é que quer dizer? Dizes bom dia. Se tiveres mais, depois de passar um tempo, se tiveres mais intimidade que a funcionária, dizes olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é muito bom. Ou se quiseres também podes ter uma conversa com a senhora, mas isso é se a senhora ou senhora ter mais intimidade contigo ou querer falar contigo. O que eu digo também é, quando não sei o nome, eu sei, como eu já estou lá há 5 anos, eu conheço praticamente todas as funcionárias e sei o nome delas. Mas se tu não souberes, e por exemplo, tem funcionários novas que eu não sei o nome. Aí, mas se tu não souberes, diz, senhora, ou senhor, por exemplo, tu perdeste, por, por exemplo, os teus pais foram-te entregar um caderno e tu não sabes o nome dessa senhora. Podes fazer de duas formas. Senhora, a minha mãe, diz o nome, ela veio-me entregar um caderno, por exemplo, perto de matemática. Tem aí, a senhora, ela veio aqui te entregar? Ou tem aí algum caderno assim? E ela pode dizer, ou podes dizer, desculpa, pode-me dizer o seu nome? Ela diz o seu nome, se ela quiser, ou se ela responder, né? Ela diz o seu nome e diz, hum, nós tratamos lá os funcionários por dona. Por exemplo, Dona Maria, que tem lá, que é funcionária da cantina. hum, Dona Natália, que é funcionária do Bloco A. Não estou-me a lembrar mais. Mas pronto, diz, Dona, por exemplo, Dona Maria, sabes se a minha mãe veio cá trazer um caderno preto de matemática? Tem aí, ou está na secretaria, porque normalmente eles deixam ou na portaria ou na secretaria, mas acho que eles não vão deixar mais na secretaria. Ou normalmente às vezes eles pedem para outros funcionários entregarem na própria sala. Mas isso é às vezes. E pronto, ela entrega tudo bem. Se qualquer coisa ligas à tua mãe, mandas uma mensagem se tiveres telemóvel. Como na minha escola, e sei que algumas escolas também não permitem telemóvel, isso é mau por esses motivos e por outros. Por exemplo, se aleijas, é meio mau. Isso é meio complicado nesse assunto. Mas o que ela sempre, o que a minha mãe sempre me ensinou é ser respeitosa com todas as pessoas, principalmente pessoas mais velhas que eu tenho que ser sempre respeitosas. Agora, pessoas na mesma idade que eu, sou respeitosa se forem respeitosas comigo, simplesmente. Ser justo e confiável. Mas, claro, o que queres dizer com isso? O que eu quero dizer é, se fizeres alguma promessa, seja com funcionários, seja com colegas, seja com pessoas, cumpre.
Não é fazer promessas e nunca cumprires, passado um mês não cumpriste. Se fizeres uma promessa, cumpres a promessa. Simples. Se tens um trabalho para entregar, entrega. Mas falta um mês, entrega logo. Porque depois, quando passar uma hora para fazer esse trabalho, mas eu não fiz, vais estar à pressa, vais fazer mal, vais tirar negativa, depois a culpa é tua. Não venhas cá dizer que a culpa é minha. Porque seja um trabalho, é daqui a um mês, faz agora, não vais ter mais trabalho quando for. E ainda vais ser elogiado pelo teu professor por teres entregado, e se não fizeres bem, olha, é que vais ser bem elogiado. Porque vai dizer que tu tens pontualidade, que sabes fazer o trabalho e que te importaste mais com o trabalho, entre outros. Não sabemos explicar muito bem. E qualquer coisa, por exemplo, se vês que uma funcionária está meio desconfiada ou está a precisar de ajuda ou está mesmo a barreira as folhas, por exemplo, tem umas funcionárias que quando o outono vêm algumas folhas, oferece ajuda. Se os teus colegas precisarem de ajuda ou perguntarem-te ajuda ou tu vês que eles estão a precisar de ajuda, tu dizes, olha, queres ajuda? Pronto, pede ajuda. Além deles, eles vão acabar confiar em ti e vão saber que tu podes os ajudar quando precisares. E funcionários, elas vão ter mais confiança contigo e não vão te favorecer se tiver alguma briga, como sempre digo. Sempre faz alguma coisa, mas tanto por respeito pela pessoa, mas também por favorecer depois, mais para a frente, coisas tuas. O que eu quero dizer, por exemplo, seja respeitoso entre outros, pode-te favorecer, por exemplo, se tiveres em uma briga e, por exemplo, não tiveres culpa, mas mesmo assim estão a pôr as culpas para ti. A quem te conhece e sabe que tu não és assim ou não aparentas ser, vai-te ajudar e vai estar mais contra a outra pessoa porque sabe como tu és. Não sei se deu para entender, mas realmente isso é muito bom e já me aconteceu coisas dessas, por isso fui salva. Mesmo não tendo culpa nenhuma, mas às vezes também tenho culpa, mesmo assim foi salvo. Se isso é bom ou não, não sei, mas eu faço isso. Se temos a oportunidade, olha, é o que eu digo, se temos a oportunidade, se temos a oportunidade, temos de aproveitá-la. Sei que vocês provavelmente alguém vai me julgar que eu estou a fazer mal e estou a fazer para as minhas necessidades, mas foi uma necessidade. Uma coisa que também é muito bom, e por exemplo, naquela escola tem muito, por exemplo, tem corta-mato, tem salto, tem também alguns concursos de livros, concurso da biblioteca, concurso do nosso professor de português, que ele é diretor da biblioteca, vamos dizer assim, mais uma senhora. Mas ele tipo manda na biblioteca. Ele sabe muitas coisas e depois às vezes diz que se nós queremos fazer algum projeto, alguma atividade, isso é muito bom porque tanto podes receber prémios, que normalmente sempre se recebe prémios, já houve prémios em papel, certificado, também já teve, por exemplo, um livro, algumas coisas, e isso é bom, porque tanto as pessoas vão saber que tu sabes fazer aquilo, por exemplo, se for num livro, vão saber que tu lês bem, que a tua dicção é muito boa, dizer essa palavra já arruina tudo. Mas bom saber coisas melhores para ti e vais ter favorecido, porque além de teres um certificado e das pessoas saberem que tu és bom, isso é bom. Mas eu não participo. Vou-vos dizer os motivos, é preguiça. Não é preguiça, eu simplesmente não quero ou não estou-me a apetecer. Porque, por exemplo, eu mesmo que leio, eu me considero uma pessoa que até leio bem, não muito, mas, por exemplo, os livros que eles põem lá é uma seca, não dá vontade nenhuma de estudar, principalmente os livros da biblioteca, olha, uma seca. Para ter noção, eu demorei quase uma hora para encontrar um livro para fazer o projeto pessoal de leitura e mesmo assim não gostei. Gostei um bocadinho, mas eu só disse que gostei para pronto, a pessoa não começar com coisas, né? Mas sinceramente eles têm livros de fantasia, meu querido, acho que eu quero um fantasia de namorisco, não. Eu tenho preferências disso. Mas não, prefiro mais do conhecimento mesmo. Que coisa que não tem naquela escola. Livros desses não tem. Mas mesmo assim eu não participo porque ou não sei fazer aquilo, ou o professor prefere que eu não faça ou mesmo não tenho essa opção de participar, ou realmente, pronto, ou não quero mesmo. Mas é muito bom participar porque vão saber que tu sabes fazer aquilo. Isso é realmente muito bom. Ou participar em projetos, atividades, seja o que for. Por exemplo, nós vamos ter este ano, acho que é no terceiro período, que nós vamos a Madrid, nós vamos a Espanha. No ano passado foram em Itália, quem fizesse um teste de inglês,
que é sobre um texto e eles iam avaliar o teu inglês. Como o inglês antes não era assim tão bom, ele agora já é melhor. Mesmo assim, não me considero uma pessoa eu consigo ter uma conversa, mas eu não sei os verbos e isso. E isso realmente, no caso, não? Os verbos é realmente muito importante para o inglês. Principalmente que, mesmo que seja é uma das línguas mais faladas no mundo, né? Em todos os países é a língua mais falada. Mas agora também tem mandarim. Tá, eu estou a falar de inglês. Mas realmente eu considero uma pessoa que sabe melhor inglês, mas quando tive essa atividade, iam escolher umas duas pessoas, mas acabou por ir mais. Mas já escolhi também uma das escolas, que eles foram para a Itália. Eu queria muito ir, só que a minha mãe começou a dizer que eu não sabia inglês, que, que eles também iam ficar uma semana. Olha, não me deixou ir. Só saber ficarem uma semana fora, olha, já não deixou. Agora, não saber inglês também não me deixou. Depois também teve uma atividade, também foi no ano passado, que íamos ficar 2 dias fora e íamos dormir lá também. Ela não deixou só por o único motivo de nós ficarmos 2 dias fora, 2 dias fora e dormir lá. Sendo que eles iam controlar tudo e pelo menos parece que foi bom. Mas em compensação nisso eu acho que fiquei na escola. Foi na escola ou fiquei em casa? Não sei. Mesmo assim, arrepender-me? Não arrependi-me. Não, realmente não me aprender. Mas eu acho que isso é muito importante, participar nos projetos de atividades, mesmo que eu não participe, não tens de seguir o que eu faço. Diz o que eu faço. Diz o que eu digo, quer dizer, faz o que eu digo. Participa em atividades que não participes porque estás a ser obrigado ou porque não te apetece. Não, mas faz porque tu queres. Não fazes porque eu estou a dizer, mas eu estou já a aconselhar. Estou a aconselhar para terem uma boa reputação na escola, principalmente se vocês vão para uma escola. Claro que eu estou a dizer, eu não sei como é que é a faculdade, porque eu não estou numa faculdade, mas eu estou a dizer da minha experiência que eu tive até agora, nestes 9 anos, vamos dizer assim, 9 anos, vai fazer 5 anos nesta escola e 4 anos na escola passada, ou na escola anterior. Mas eu estou a dar os conselhos para terem uma boa reputação e não serem ridicularizados, vamos dizer assim, mas mesmo, por exemplo, não serem aquelas pessoas olha, o que eu mais odeio, eu vou dizer a verdade, o que eu mais odeio é alunos que sejam respeitosos com professores, mas mais com os funcionários. Os funcionários são meiguinhos, tratam deles, até às vezes eles fazem bosta, e eles, mesmo assim os funcionários cobrem, já houve disso. E mesmo assim os alunos tratam mal os funcionários, batem nas funcionárias. Houve também, a minha mãe também odeia isso. Ela, quando ela vê muito, algumas notícias, ela gosta mais de ver notícias que acontecem pelo mundo, e ela viu que há alunos que mesmo na minha escola e mesmo em outras escolas, que há muitos casos que os alunos estão a bater nos professores. Mas ela também não está a ver em muitos casos por exemplo, eu vi uma notícia atrás que foi no Brasil, se não me engano, foi no Brasil, que uma senhora, era uma escola, acho que era primária, que ela bateu no aluno e o aluno começou a chorar, acho que era um rapaz, e começou a chorar e ela começou a bater mais nele até sangrar para calar-se. Eu fiquei super furiosa. Quando eu vi isso no TikTok e quase me passei. Eu vou pesquisar mais disso e realmente aconteceu. Eu passei-me. Olha, eu fiquei com uma fúria. É que sim, eu concordo plenamente que os alunos não devem bater nos professores. Mas os professores também não devem bater nos alunos. Porque que eu saiba, mas na minha época os professores batiam torto e direito nos alunos. Na tua época, isto é uma época nova. 2025. É uma época nova. Isso ia ser realmente extremamente proibido os professores e alunos baterem uns aos outros. Isso realmente devia ser proibido. Deviam dar ao crime ou alguma coisa, uma multa mesmo. Mas vou até exagerar. Queres mesmo que o teu filho ou teu filho vai para o hospital porque a tua professora, o teu filho não fez nada, a tua professora foi bater até quase à morte, ou começou a bater só porque eu estava a chorar? Ou queres que a tua mulher seja agredida por alunos menores, muito, muito menores que a metade da idade dela? Não? Então pronto. Então pronto. Mas pronto, vamos continuar. Voltando à promessa, nunca, mas em hipótese nenhuma, fazes uma promessa que não podes cumprir.
Isso eu acho que isso é uma das coisas piores. Tu fazeres uma promessa e nunca cumpres ela. Isso é muito mau. Eu que já tenho que admitir que eu já fiz algumas promessas que eu acabei não cumprir. Mas também já fiz promessas que eu acabei por cumprir. Mas, por exemplo, não sei, não me lembro também das promessas. Mas realmente não cumpras nada que não possas cumprir. Por exemplo, amizades. Não podemos prometer que vais ficar com essa pessoa porque essa pessoa pode ter um acidente. Eu sei, agora isso já está a ser meio coisa, mas eu sei, mas realmente não podes prometer uma amizade porque essa pessoa pode acabar por morrer. Ou tu mesmo podes ter um acidente, ou pode acontecer alguma coisa, ou mesmo essa pessoa não quer ter mais amizade contigo, ou tu não queres ter amizade mais com ela. Por isso não podemos prometer nada. Não podemos prometer nada a ninguém que vamos estar para sempre com ela, porque pode acontecer alguma coisa que vai te impedir disso. E normalmente sempre acontece. Isso é verdade. É como digo, a morte nunca vamos escapar da morte. Se tu não morrer, a hora da nossa morte está marcada. E isso é uma coisa que não temos dúvida. Nós nascemos, não. Olha, duas coisas. Olha, leio isto muito. Leio muito isto. Que não podemos controlar duas únicas coisas. A morte, não podemos controlar a morte. Porque não podemos controlar a morte. Como eu sempre digo, matar-se não é uma opção. Não é uma opção. Ninguém devia fazer isso. E eu realmente, naquele vídeo que eu vi, quantas pessoas matem-se por ano, cá em Portugal, eu realmente até me deu vontade de chorar. E quando acabei o vídeo, comecei realmente a chorar. Porque realmente é triste saber que tantas pessoas matem-se por ano. E o que eu pesquisei foi em Portugal, porque no mundo é muito mais. Mas a morte não podemos controlar. E quem nasce, quem nasce, não podemos controlar. Porque já fazendo aquele ato, tanto podes engravidar, quanto não podes engravidar, mesmo utilizando a pílula ou utilizando aquele protetor que os homens usam. Não podes controlar isso. Porque, como eu sempre digo, é para prevenir a pílula e esse protetor é para prevenir que não engravides ou que não tenhas uma infecção. Mas tem aquelas pequenas chances que vais engravidar e normalmente engravidas. Mas sério, não façam nenhuma promessa que não possam cumprir. Isso é muito importante. Outra coisa que eu acho bem interessante e que eu até acabei por falar aqui no vídeo é tentar manter uma confiança com funcionários, professores, alunos, mas ter confiança com alguém. Porque, como eu disse, isso pode salvar literalmente a pele. Não tanto tão mesmo de prisão, mas com toda a gente. Isso nem é sempre tanto para uma escola, tanto da escola. Mas manter confiança com as pessoas. Porque isso realmente pode salvar-te. Isso é muito bom. Mas ter sempre respeito pelas pessoas, isso é muito importante. Tu pensares e acabares por pensar que as pessoas podem contar contigo. Isso é uma coisa maravilhosa. Sempre que eu ouço, digo, sempre que eu ouço ou que eu penso nisso, eu acho isso uma coisa maravilhosa porque, por exemplo, eu acho que as pessoas sabem que podem contar comigo, para principalmente para momentos tristes, desabafo, mas eu gosto de ter alguém que possa contar com essa pessoa nos momentos mais tristes, mas gosto também que essa pessoa saiba que eu tenho que confie em mim para tentar nos momentos tristes e felizes dela. Isso é realmente uma coisa muito importante também. E isso é também uma das bases para ter uma amizade. Ou mesmo um ser humano. Não nem vamos falar de amizade, mas uma pessoa tem que ser uma pessoa de carácter e de disciplina, de foco. Tem algumas bases. E confiança entre si mesmo, autoestima, mas saber que as outras pessoas podem confiar com ele a si mesmo, isso é uma coisa muito importante como pessoa. Outra coisa é. O que eu quero dizer? Então vamos falar. Como é que eu vou dizer isto? Estou a fazer muito suspensa, mas o que eu quero dizer é. Motivem os vossos colegas. Claro, como assim? Motivem os vossos colegas. Por exemplo, eu não estou com. Por exemplo, temos uma atividade de corrida. Temos durante uma semana temos que correr uns tantos quilómetros. E isso é a média, isso é o máximo. Não, pera, isso é o mínimo.
E só que os teus colegas queriam muito fazer, só que não têm confiança em si mesmo. Só que eles tinham que gravar, né, para ter as provas, para gravar os metros que faziam com um cronómetro ou alguma coisa que me disse, não sei. Não sei o que é isso, mas bom. E só que eles queriam muito fazer porque eles gostam muito de correr e acharam muito interessante. E, por exemplo, o prémio era, por exemplo, uma bacia de chocolates ou 50 euros, por exemplo. Por exemplo, 50 euros e 3 livros à escolha da biblioteca municipal ou de uma loja qualquer que eles quisessem. E os teus amigos queriam muito participar, só que não sabiam, eles gostavam muito de fazer isso, mas eles não acreditavam em si próprios para ganhar aquilo. O que é tu, em como tu tens de pôr na posição deles e como amigo mesmo, como amiga ou amigo, tu tens de motivar eles a fazer isso. Se eles gostam, se eles querem fazer isso, fazem. É como tu, por exemplo, se tu queres correr e queres ganhar esses prémios, mas tu gostas de correr e queres fazer isso, faz. É o que eu sempre disse. Se tu gostas, fazes. Se tu queres fazer, faz. Só faz. Simplesmente só faz. E motiva eles a fazerem também. Reflete o que deves falar. Pensa, o que é que eu devo dizer para motivar ele a fazer aquilo? Se ele gosta tanto, porque é que ele não faz? E motiva ele a dizer que vai ser o melhor atleta, vai ganhar os prémios, vai ganhar o prémio cheio de chocolates, que eu sei que muitos adolescentes agora também gostam muito de chocolate. Realmente motiva ele a fazer. Isso é importante. Porque isso também ele vai saber que, por exemplo, que tu te importas com ele e queres o bem para ele. Porque, como se diz, espera aí, como é que se dizia? Dizia, que, por exemplo, eu até costumo dizer para umas amigas que são muito importantes para mim, que é, se eu ou ela ganhamos alguma coisa, nós dois ganhamos. Se ela estiver bem, eu vou estar bem. Se eu estiver mal, ela também vai estar mal, porque vai estar preocupada comigo. E eu vou preocupar-me com ela. Sabem? Isso é realmente isso também é uma das bases para ter uma amizade. E nem uma amizade. Como funcionário, como professora. Isso é uma das bases como pessoa. Como uma pessoa neste mundo. Ok? E para finalizar o nosso vídeo, antes de finalizar o vídeo, primeiro, para ter uma boa reputação, seja uma escola, pronto, na escola, como já falei neste vídeo, mas também, tantas as dicas que eu dei até agora são tanto para a escola, mas como pessoa, neste mundo enorme. Mas pronto, para ter uma boa reputação, leva tempo. Mas leva tempo. Ninguém consegue ter uma boa reputação no primeiro dia que entra. Porque as pessoas sempre vão-te achar da forma que tu estás, da forma que tu vestes, da forma que tu fazes. Se tiveres com uma cara fechada, as pessoas podem te levar a mal e podem julgar-te ou pronto, podem levar-te a mal. Por isso, uma reputação leva anos e anos e anos. Como eu disse, eu tive uma boa reputação durante 5 anos porque todos os dias eu fiz um mínimo para ter uma boa reputação, ou pelo menos me dar bem com as outras pessoas, ou mesmo pelo menos dar-me bem com as outras pessoas e saber que as outras pessoas podem contar comigo, mas eu também posso contar com elas. É simplesmente isso. E para ter uma boa reputação, não é hoje eu faço bem, amanhã não, que eu estou com preguiça, não quero fazer. Não! Todos os dias tens de fazer um mínimo. Pequenas atitudes levam a uma reputação muito boa. Todos os dias tens de fazer um pouco. Tens de dizer boa tarde, bom dia, seja o que for. O que eu disse até hoje. O que eu disse até agora, deste vídeo. E tu mesmo, não, eu disse isto porque são coisas que eu passei até agora de 5 anos, neste caso 9 anos de escola. E isso é o mínimo que tens, o que eu disse é o mínimo que tens de fazer para ter uma boa reputação, mas como pessoa, como ter uma pessoa de carácter, uma pessoa boa, como pessoa realmente, como pessoa.
E se tu ficares admirado a uma coisa, talvez possas ficar admirado por algumas coisas, mas mesmo pelas coisas simples, tu realmente não estás a seguir bem, ou que tu nunca fizeste nada, nenhuma coisa que fizeste, ou não foste respeitoso, ou não foste nada, tu realmente não sei o que é que estás a fazer até agora, porque realmente não vais ter uma boa reputação se és respeitoso ou que não fazes nenhuma destas, ou pelo menos uma. Mas pelo menos ser respeitoso com as pessoas, ou saber que as outras pessoas podem contar contigo, mas também podes contar com elas. E uma boa reputação, como eu sempre digo, uma boa reputação leva anos, leva tempo, leva tempo. E todos os dias tens de fazer um pouco, tens de fazer pequenas atitudes que fazem toda a diferença, que vão dar-te uma ótima reputação. Entendido? Eu fiz isso até agora e vou continuar a fazer isso nos próximos anos da minha vida. Como eu disse, estas coisas que eu disse não servem só para a escola, mas também serve para a vida toda. Estas dicas é tanto para a escola, mas como pessoa. Tens de saber fazer estas coisas como pessoa. Ser respeitoso, dar confiança às pessoas, mas ter confiança também em si próprio. Isso é coisas básicas que deves fazer como pessoa. Não só como na escola ou como no trabalho, seja o que for. Mas são coisas básicas que devem ser feitas. E como eu sempre digo, no mínimo é também o máximo. Fazendo um pouco todos os dias vai deixar uma grande recompensa no final. Mas Glória, não vai deixar nada, as pessoas não vão com a minha cara. Vão com a tua cara se tu parares de ser a pessoa que tu és e mudares. Mas não é dizer eu vou mudar. Não, é quereres mudar e fazeres isso. Porque se tu não dizes, eu quero mudar, mas não fazes nada para mudar, tu não sei o que é que estás a fazer, né? Porque tu dizes, eu quero mudar, e dizes com toda a firmeza, eu quero mudar, eu vou mudar. Mas o que tens de fazer é, queres mudar, dizes para ti próprio que queres mudar, mas fazeres que possas mudar. Não é eu dizer, eu quero mudar e não fazer nada para mudar. Ok? Tchau. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se vocês gostarem, porque isto vai ajudar muito no vídeo. Este vídeo é realmente também muito importante para toda a gente, todos os géneros. Este canal não é só para meninas, também para meninos, não binários, para todos. E este vídeo é muito importante. Deixem um like para outras pessoas acompanharem. Tchau. Se inscrevem se vocês quiserem para acompanhar mais vídeos como este e entre outros. Porque todos os dias, ou quase todos os dias, temos conteúdo novo. Tchau!